painel 4, impactos do acordado sobre o legislado para a classe trabalhadora, o fim da ultratividade das normas coletivas e a flexibilização dos direitos. Palestrantes, Ana Luísa Palmiciano, Ana Thalina Lourenço, mediadoras Adilza Nunes e Eide Cabeça. Muito obrigada, até o próximo painel. Pessoal, boa tarde. Enquanto o painel não começa, só deixar um recado aqui para vocês, iniciando aqui agora a fase da tarde, já estamos aí com 5 horas de evento, está sendo um sucesso, uma audiência enorme. Só fazer um pedido para vocês, quem estiver entrando agora aqui no canal, não deixar de, no seminário, não deixar de se inscrever aqui em nosso canal, é muito importante. Dizer também que quem tem Facebook também está sendo retransmitido pelo Facebook, seguir a gente nas redes sociais, no @ Movimento Advocacia Trabalhista Independente, e também fazer uma explicação. Tem um tempo que a gente não fala sobre isso, mas no nosso evento, a gente está fazendo pedidos para contribuições solidárias para o Mate Solidária, com uma campanha de arrecadação de valores para a advocacia que está em estado de necessidade nesse período de pandemia. Tá? Então, só por isso que de vez em quando está aparecendo um QR Code aí para vocês, muita gente pode não estar sabendo o que é isso, a gente realmente está contando com a ajuda de todo mundo, é uma campanha já antiga. Sem mais delongas, vou passar agora para esse próximo painel maravilhoso aí, onde a Dilza e a Eide vão comandar. Meninas, é com vocês. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Adilza Nunes, eu sou vice-presidente do Sindicato dos Advogados, eu sou presidente da primeira comissão de mulheres do Sindicato dos Advogados, sou membro do MAT e, com muito orgulho, estou aqui mediando esse 4º painel, que tenho certeza que vai ser um sucesso. Queria também parabenizar o MAT por mais essa realização desse seminário nacional, que faz na pessoa do Dr. Márcio Malezon. Esse evento já está sendo um sucesso de audiência. E, como diz, é uma honra mediar esse painel, imagina, só com mulheres, onde vou compartilhar essa mediação com a doutora Eide, que é presidenta do Conselho de Ética e Disciplina do MAT. Ela é pós-graduada em Direito Constitucional, ela é vice-presidente da Comissão da Advocacia Assalariada da OAB de São Paulo. Agradeço ainda, em nome do MAT, nossas ilustres palestrantes. A doutora Ana Luísa, ela é advogada, ela é professora, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro da Rede Lado e do Coletivo Nacional de Advogados e Servidores Públicos. E a doutora Natalina Lourenço, ela é secretária de combate ao racismo da CUT, ela é cientista social, ela é professora e ainda é ativista do movimento de mulheres negras. Nosso painel, como disse minha colega que antecedeu, abordaremos impactos do acordado sobre o legislado para a classe trabalhadora, o fim da ultratividade nas normas coletivas e flexibilização dos direitos. Ou seja, é um tema da maior importância, assim como todos os outros que passaram e que virão. Portanto, fiquem aí prestigiando nosso evento. Doutora Ana Luísa, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer imensamente o convite do MAT e aqui na figura da doutora Bianca Bonfim, uma grande colega, amiga, advogada, com quem converso muito, inclusive, sobre as questões da maternidade, principalmente nos últimos tempos. Eu agradeço o acolhimento dos organizadores, em especial das mediadoras dessa mesa, a Adilza Nunes e Eide Cabeça, que, assim como a Bianca, cuidaram para me apresentar todos os detalhes desse evento, de uma forma muito acolhedora mesmo. Eu agradeço a toda a equipe técnica envolvida na realização desse evento também, tão bem cuidado, e enalteço também essas políticas concretas do movimento em relação à inclusão, e por isso, nesse momento, eu me apresento
Meu nome é Ana Luísa Palmiciano, eu tenho 42 anos, eu sou branca, eu tenho cabelos longos e claros, são pintados, eu estou com uma blusa branca e preta, brincos, uso óculos, e eu participo desse evento na minha casa, num cômodo com a parede com um fundo claro. Eu quero agradecer ainda a presença da minha colega de mesa, Natalina Lourenço, que eu estou tendo o prazer de conhecer nesse momento, né? Já foi apresentada como secretária nacional do combate ao racismo da CUT, é cientista social, professora e ativista do movimento de mulheres negras. Quero enaltecer, como os colegas da mesa anterior já tinham dito, a presença de um conjunto de mulheres nessa mesa especial de Natalina, uma mulher negra, e eu lembrei de uma fala da Grada Quilomba, numa sua tese de doutorado que chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, e ela tem existe uma edição brasileira, e ela fez uma carta a essa edição brasileira. E eu queria só, antes de iniciar a minha fala, exatamente sobre o tema, lembrar um pouquinho do que ela fala, quando ela destaca que a tese de doutoramento dela teve uma alta qualificação, e ela destaca isso não por vaidade, mas ela tem uma preocupação em lembrar a importância de um percurso de consciencialização coletiva, pois uma sociedade que vive na negação ou até mesmo na glorificação da história colonial não permite que novas linguagens sejam criadas, nem permite que seja a responsabilização e não a moral a criar novas formas de configuração de poder e de conhecimento. Só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a noção do conhecimento. Quem sabe, quem pode dizer, saber o quê e saber de quem. Então, eu começo essa breve exposição agradecendo a Natalina o privilégio de ter seu conhecimento e a sua vivência compartilhados nesse espaço. E eu também enalteço o papel da advocacia, como tantos têm dito aqui nas mesas, a valorização dessa profissão, um dia a dia duro de vitórias e muitas derrotas da nossa missão social, da luta pela justiça. Eu enalteço também o persistir do advogado. Um dia antes da Bianca me fazer o convite, o gentil convite para falar aqui, eu fui fazer algumas cargas, nós advogados temos essa batalha, né, na Justiça do Trabalho para conseguir a digitalização de processos antigos, e passei no escritório, que tem ficado fechado, a gente tem trabalhado de forma remota, e busquei alguns livros que eu uso para conversar com os meus alunos, e um livro que estava lá perdido, guardadinho, e que eu já tinha conversava com os meus alunos, foi um livro do Dr. Benedito Calheiros Bonfim, Conselhos aos Jovens Advogados. E no Conselho 17, para começar também essa fala, eu enalteço o advogado quando, na perspectiva do Dr. Bonfim, uma perspectiva tão simples e tão potente, né? Segundo o Dr. Bonfim, essa valorização e uma ascensão profissional, ela é dada a quem escuta de quem consulta no escritório, com uma referência de confiança, de uma pessoa responsável, de uma pessoa ética, de uma pessoa proba. Então, essa advocacia que que a gente faz no dia a dia, e eu vejo reconhecido muito pelos conselhos, né, do Dr. Benedito Calheiros Bonfim, também me move, e eu quero enaltecer todos os meus colegas e colegas aqui presentes pelo trabalho cotidiano, que não é fácil, mas que nos torna muito potentes. Eu sou também professora, mas eu não tenho dúvidas que sem a advocacia eu não teria a mesma possibilidade, a mesma vivência para transmitir para os alunos nesse meu exercício da docência. Então, quero saudar a todas e todos. E a partir dessa breve reflexão, eu quero começar a traçar algumas linhas sobre a questão do acordado, sobre o legislado e do fim da outra atividade. São reflexões, como eu disse, esse tema é um tema muito amplo, é um tema que vem sendo pesquisado, mapeado, não só por advogados, mas por pesquisadores da área da economia, da sociologia do trabalho, os impactos concretos em relação à nossa sociedade, em relação ao mercado de trabalho, mas aqui são alguns pontos que considero importantes para uma reflexão que não se esgota aqui, não tenho dúvidas disso, tá? Eu tenho como ponto de partida o artigo 7º da Constituição,
que a gente tem tão caro, né? César Brito falava agora da Constituição, resgatava, né, a potência da Constituição, a força que teve essa Constituição em aquele momento, né, constituinte no nosso país, e a gente tem um artigo 7º que tem um caput que esclarece, né, que é um ponto de partida, uma série de direitos, além de outros que visem a melhoria das condições sociais. Então, um direcionamento da Constituição em relação a um piso de direitos e um incentivo para a criação de outros direitos que visem a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. No mesmo artigo 7º, a gente tem o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, a gente tem o reconhecimento dos sindicatos, também no artigo 8º, a quem cabe a defesa dos direitos e interesses, e também no artigo 8º, uma determinação de ser obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. E, nesse contexto, a gente percebe que o movimento sindical conseguiu conquistas muito importantes a partir desses instrumentos coletivos, né, ampliando os direitos previstos na Constituição e na CLT, e uma tendência, um movimento no sentido de estabelecer esses direitos da Constituição e da CLT como um piso a partir do qual outros direitos poderiam ser criados a partir desses instrumentos coletivos de trabalho. Então, contudo, a gente foi pego, né, por essa onda, essa reforma trabalhista, e que trouxe não só a questão do fim da ultratividade, a possibilidade de prevalência do acordado sobre o legislado, inclusive em direitos muito questionados, né, que muito questionamos, mas também a possibilidade de promoção de negociações individuais, como mencionávamos aqui no painel anterior sobre a Sejusc, né, que força tem um trabalhador sem essa entidade coletiva participando nessas negociações, e isso trouxe uma alteração do panorama nas categorias e não só, e na própria economia, como eu vou conversar um pouquinho. Então, a alteração da reforma em relação a outra atividade, a redação da reforma trabalhista no artigo 614, ela, para além de impossibilitar que a negociação das convenções e acordos coletivos tenha uma validade superior a 2 anos, também vedou esse efeito ultrativo às normas anteriormente acordadas, ou seja, uma impossibilidade de manutenção desses direitos vigentes nesses instrumentos coletivos, normativos, até uma futura negociação, até uma nova composição. Não existia uma determinação, nem uma segurança em relação a uma incorporação definitiva no patrimônio dos trabalhadores, mas uma garantia de que esses direitos estariam incorporados até uma nova negociação. Isso nos termos da súmula 277 do TST, que passou por diversas redações, mas que em 2012 passou a ter uma redação garantindo essa possibilidade de ultratividade desses efeitos até uma nova negociação. Exatamente os termos dessa súmula foram transportados para o artigo 614 da CLT reformada, e a gente percebe, como percebemos em vários dispositivos, uma alteração legislativa cirúrgica, né? Tantos dispositivos, tantas súmulas favoráveis aos trabalhadores, transformados, inseridos no novo texto reformado, exatamente no sentido contrário, e numa reforma que todos e todas nós sabemos que foi implementada num período em regime de urgência, o que não seria possível para uma construção como essa, né, uma alteração como essa, em poucos meses. Em poucos meses assistimos a uma transformação tão intensa na nossa vida, né, disputando o sentido dessas normas dos tribunais, e que a gente percebe na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. E trazendo essas alterações, e um pouquinho antes de falar dos impactos, através de algumas pesquisas que eu vou conversar aqui, eu trouxe para uma reflexão, eu lembro de um economista que eu gosto muito e que tem muita sensibilidade, indiano, que se chama Amartya Sen, ou Amartya Sen, e ele ganhou um prêmio Nobel na década de 90, no fim da década de 90, com uma compreensão, ele tem livros muito
conhecidos, desenvolvimento como liberdade e as pessoas em primeiro lugar, em que ele destaca que o desenvolvimento de um país ele não deve estar medido apenas por conceitos macro, né, como o número os níveis do PIB ou outros dados que a gente vê na macroeconomia. O desenvolvimento de um país ele deveria ser guiado pela possibilidade que dá ou não em relação à expansão das capacidades de cada um, permitindo, portanto, que essas pessoas, através de um processo de expansão das suas capacidades, possam, inclusive, contribuir com as suas habilidades para o desenvolvimento de uma nação. Então, preocupação com melhoria de condição social e possibilitar que todos e todas desse país possam ter expandidas as suas capacidades, com recursos de saúde, com recursos de educação, ou seja, possam ter ampliadas as suas potencialidades humanas, teria uma relação íntima com o processo de desenvolvimento. O desenvolvimento não poderia estar desatrelado desse olhar que deve ter a pessoa humana como preocupação maior. E essa parece que não foi a preocupação dessa reforma trabalhista que trouxe essa preocupação com a pessoa humana, deixou em segundo plano, como todos e todas nós sabemos. Eu também destaco, né, e lembro de um cientista social que muito antigo, que gosto muito das leituras dele, Sérgio Abranches, que a necessidade tolhe a participação. Como é que a gente pode falar de exercícios de direitos civis e de direitos políticos, de participação, com pessoas que estejam numa condição de vida e precária, de renda? Como falar em participação? Então, esses direitos sociais também com uma íntima ligação com o exercício e com a possibilidade de se assegurar um exercício de direitos civis, de direitos políticos, de pensarmos juntos num processo coletivo para o país. Então, quando eu penso em negociação coletiva e faço uma reflexão sobre o fim da ultratividade e prevalência do negociado sobre o legislado e as repercussões, eu vejo que existe um descolamento do direcionamento dos artigos 7º e 8º, que mencionei rapidamente aqui, que colocou a pessoa humana antes da ordem econômica. Não foi esse o direcionamento que o Constituinte originário deu. Mas esse também não tem sido, e a gente tem que falar isso, um direcionamento e uma percepção do Supremo Tribunal Federal na interpretação dos direitos sociais nos últimos anos. Em relação, inclusive, à apreciação de muitos dispositivos da reforma trabalhista levados ao Supremo Tribunal Federal, a gente percebe uma inversão desses valores, a gente percebe a ordem econômica sendo colocada de uma forma antes da pessoa humana, né? Aquilo que um pesquisador português que se chama Casimiro Ferreira chama de direito do trabalho de exceção. Então, a gente vê uma inversão, um incentivo à livre concorrência, à ampla negociação, as questões econômicas sendo colocados antes da pessoa humana, fazendo uma inversão. E lembro também, como professora de prática trabalhista, de um pedido de amicus curiae que fizemos, junto da professora também, que é aqui do MAT, professora Daniela Gueiros, de ingresso na ação de inconstitucionalidade que questionou os novos dispositivos sobre a gratuidade reformados trazidos pela reforma trabalhista no Supremo, ou seja, dispositivos que reduzem o acesso à justiça, e fizemos um pedido pelo Núcleo de Prática Jurídica da UFRJ para ingressar nessa ação. O que argumentamos nesse pedido? Que seria importante que o Supremo Tribunal Federal, através da vivência que temos da faculdade e temos dos atendimentos concretos, que o Supremo pudesse compreender de uma forma mais concreta o que significariam essas restrições todas na vida das pessoas, né? Os ingressos como amicus curiae, assim como as audiências públicas, podem ser formas de oxigenar o judiciário e de fazer com que exista, inclusive, uma prestação de contas, né, em relação a esses direcionamentos constitucionais, os valores que elegemos e que estão muito bem colocados na nossa Constituição. O pedido, contudo, o nosso pedido de ingresso
ele foi negado pelo ministro Barroso, assim como foram negados vários outros pedidos de ingresso, e nos questionamos se é possível pensar como será que o judiciário está próximo dessa realidade, como fazer com que esses dispositivos sejam interpretados à luz do que existe concretamente, à luz do sofrimento da Maria Simone, que foi nossa cliente do núcleo, e que chegou atrasada para fazer uma audiência, e que tivemos que ver como é que ela ia fazer para não pagar aquelas custas, aquela imposição, e pensamos juntos como é que seria para justificar a ausência da Maria Simone daquela audiência, pois, mesmo que beneficiária de justiça gratuita, os novos dispositivos estabeleceram uma determinação de um pagamento, né, das custas pela ausência naquela audiência. Então, me recordo também aqui de um conselho do doutor Bonfim. Ele traz no seu livro, ao fim, o que seria um ideário do advogado, e ele diz assim, que o juiz e o advogado que se isolam nos seus ofícios, ignorando os problemas da comunidade, fazendo da atividade profissional apenas o seu universo, eles revelam uma incompreensão da sua função social e são de pouca valia para a sociedade. Então, esse distanciamento que a gente percebe concretamente em relação aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e no retrocesso social em relação a reconhecimento de direitos sociais, parecem revelar um distanciamento de uma realidade, de um sofrimento humano que todas e todos nós sabemos na vivência, nos atendimentos cotidianos que temos nos nossos escritórios, na nossa batalha cotidiana, no descolamento de quem me parece que fica no gabinete e não compreende o que significa para um trabalhador chegar atrasado numa audiência e ter que pagar custas, ou o que significa para um trabalhador deixar de ter um auxílio creche assegurado por tantos anos numa mesma convenção coletiva e que passou a ter o risco de não ser mais negociado diante de todos os entraves trazidos pela reforma em relação ao direito coletivo como um todo. E aqui falo até para além daqui das questões envolvendo a ultratividade. Então, trazendo para a questão do fim da ultratividade, da questão da prevalência do negociado sobre o legislado, e também a gente tem que pensar do fim abrupto da contribuição sindical, a gente percebe um enfraquecimento justamente dessas entidades responsáveis pelas negociações de direitos e que nos últimos anos tentavam transformar a legislação heterônoma num piso apenas, para trazer novos direitos, visando a melhoria de condições de vida dos trabalhadores através desses instrumentos normativos. Mas a gente percebe uma série de impactos muito graves trazidos por essas alterações, e destaco, como já coloquei, além do fim da ultratividade, também o fim do imposto sindical, o fim abrupto de uma contribuição sindical sem a inserção de uma outra fonte de sustento e também a prevalência do negociado sobre o legislado. E aí, apenas para finalizar assim, essa reflexão, chama a atenção que nos últimos anos a gente tem tido uma produção muito intensa de pesquisadores e de pesquisadoras, cientistas, sociólogos do trabalho, advogados, pessoas do campo, não só, portanto, do campo jurídico, que tentam mapear, depurar, apreciar, analisar todos os dados em relação ao mercado de trabalho, criação de novos empregos, impacto em relação às negociações. Esses dados empíricos que a gente tem de uma riqueza imensa e produzidos aqui no nosso país, do sul até o norte, eles nos ajudam a disputar nos tribunais, nos ajudam a trazer os argumentos para disputar nos tribunais os sentidos trazidos por essa nova reforma trabalhista, e também tem nos ajudado a desmistificar tantas motivações legislativas, como a gente assistiu na reforma trabalhista, que utilizam essas reformas com o intuito de gerar empregos, ou gerar renda, ou fazer a economia rodar. Não foi isso que a gente tem assistido. Então, eu destaquei 3 trabalhos de muitos e que mapearam, fizeram algumas análises a partir de dados concretos trazidos pelo sistema mediador e através de pesquisas junto a entidades coletivas.
eu chamo a atenção para um trabalho que foi publicado na Revista de Ciências do Trabalho, do DIEESE, publicado por Leandro Rohrer e Adriana Marcolino, Reforma Trabalhista, primeiras avaliações sobre o caso brasileiro. O que esses pesquisadores fizeram? Fizeram uma pesquisa no sistema mediador, os acordos e convenções coletivas que foram feitos depois da reforma, e também fizeram uma pesquisa, as entidades, através do envio de questionários para compreender o impacto desse primeiro momento da reforma trabalhista e o fim da ultratividade. O que chamou a atenção desses pesquisadores foi que os sindicatos informaram que o setor patronal, as entidades patronais passaram a trazer uma lista inteira de reivindicações, uma pauta inteira, o que antes não costumava acontecer. Geralmente existia uma pauta trazida pelo setor dos trabalhadores, pela categoria, e a pauta patronal vinha com uma ou duas cláusulas para serem negociadas. Isso passou a não acontecer. Chamou a atenção das entidades dos trabalhadores a vinda de uma pauta inteira de objetos e de direitos para serem negociados. E eles chamaram a atenção porque eles denominaram de uma chantagem. As entidades patronais passaram a exigir para que pudessem ser ratificadas as cláusulas anteriores e para que eles passassem a ter uma vigência estendida, portanto, que as entidades de trabalhadores aceitassem pelo menos um dos itens colocados naquela pauta de negociação patronal. Acho que todas e todos aqui assistimos isso nas categorias que assessoramos, muitos casos de até convenções e acordos renovados, quase que na integralidade, mas com a inclusão de uma cláusula que acaba impactando imensamente aquela categoria. Eles chamam a atenção para a inserção de muitas cláusulas também de acordos individuais de banco de horas, estabelecimento de jornada de 12 por 36, redução de intervalos, restrição de horas em itinerário, e também chamar a atenção para a inclusão de cláusulas que impediam a homologação das decisões nos sindicatos, o que também gera impactos para o acesso à justiça. Se um trabalhador não tem a plena compreensão e uma indicação de um profissional sobre os direitos lesados, e muitas vezes isso acontece nos sindicatos, né, que têm as compreensões todas sobre as particularidades daquela categoria, esse trabalhador ele tem risco de não ter esse direito efetivado lá na justiça. Então, em regra geral, portanto, o que chamou a atenção foi uma redução no número de acordos e convenções feitas naquele primeiro momento e também uma alteração qualitativa nessas cláusulas todas negociadas. Também chama atenção para um estudo feito por dois professores, Flávio Roberto Batista e Gustavo Seferian, também com base em dados do sistema mediador e dados também do DIEESE e do IBGE, que aprofundam também, são dados, é uma pesquisa feita, publicada um pouco antes da pandemia, um pouco depois da pandemia, mais ou menos em abril de 2020, trazendo também essa pesquisa mais para perto e que confirmam uma redução no número de negociações, confirmam a inclusão de novas cláusulas também de restrições e trabalham, esses pesquisadores e professores, trouxeram um índice do IBGE, que é um índice de condição de trabalho, criado pelo DIEESE depois da reforma trabalhista. Esses índices de condição de trabalho, esse índice de condição de trabalho revelou que, muito embora a gente possa até ter revelado, depois da reforma trabalhista, algum índice de criação de emprego, se houve esse índice, isso aconteceu em razão da criação de empregos precários, empregos de baixa renda, então não suficientes para ampliar a renda, para assegurar a melhoria de condições de vida, portanto. Também chama a atenção para o fato de que talvez a redução no número de acordos possa significar também uma preocupação com segurar uma prevalência de um negociado sobre o legislado também. Então, eles acham que é importante que a gente tenha também esse olhar. Uma redução não necessariamente significa só uma piora no ambiente negocial, que, de fato, todos as entidades de trabalhadores confirmam uma piora no ambiente
negocial. E também chamam a atenção os pesquisadores, e algo que isso tem sido divulgado, uma piora no índice de desigualdade do país, o índice de Gini. Então, essas reformas, e incluo não só as reformas no direito coletivo, mas também no direito individual, trouxeram um aumento da desigualdade do país. Essa desigualdade ela estava em patamares menores, e depois, nos últimos anos, principalmente agora, depois da reforma, ela apresenta patamares maiores, ou seja, a gente tem um país mais desigual. Então, isso significa que, por outro lado, as pesquisas demonstram que a renda parou de circular. Então, isso o que acaba causando impactos no próprio motor do sistema capitalista. Se não tem renda, se o trabalhador não tem mais um direito assegurado, ele não vai poder comprar na esquina, comprar na padaria, e o sistema como um todo acaba colapsando. Então, parece que, demonstrando, portanto, que existe uma visão míope em restringir essa renda quando a gente pensa na economia como um todo. Enfim, e também existem vários outros estudos. Chama atenção para um trabalho muito bem elaborado do professor Dari Kren, Marcelo Manzano, Marilane Oliveira Teixeira também, negociações coletivas pós-reforma trabalhista, com uma série de dados. Chama atenção exatamente em relação ao tema aqui que me foi apresentado, um artigo da Ana Paula Colombi, da Marilane Oliveira também, da Patrícia Pellatieri, chamado Impactos da Reforma Trabalhista sobre a Negociação Coletiva, uma comparação entre os instrumentos coletivos entre 2016 e 2019, e uma conclusão das pesquisadoras, como os outros trabalhos que mencionei. A gente percebe nessas novas formas de negociação a presença de formas de contratação mais instáveis, com patamar de direitos rebaixados e por uma disputa do que elas chamam de uma despadronização do controle do tempo de trabalho, ou seja, presente, portanto, uma redução de direitos e um distanciamento de melhoria de condição de vida, que seria aquele distanciamento lá do artigo 7º da Constituição. Também um distanciamento perante todos esses dados empíricos, portanto, dados fundamentais para a nossa disputa nos tribunais sobre o sentido da norma, entendo, em relação ao fundamento da República Federativa do Brasil, que a gente tem lá no artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana, e um distanciamento dos nossos objetivos fundamentais, que seriam construir uma sociedade justa, solidária, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, reduzir as desigualdades sociais. Nós estamos fugindo desse direcionamento da Constituição. Então, se essa ainda é uma preocupação nossa, então eu entendo que o nosso papel como advogados é de continuar a disputar nos tribunais essa prevalência, não do legislado, mas dos direitos sociais como um todo, e da justiça no seu sentido mais amplo. E aí eu termino essa breve exposição pedindo desculpa pela minha demora na apresentação do tema, é um tema muito amplo, mas chama atenção para o conselho do querido avô da Bianca, doutor Benedito Calheiros Bonfim, que eu uso para fechar essa breve exposição. E ele diz assim: existindo antinomia entre o conflito, antinomia ou conflito entre a lei e o direito, entre o direito e a justiça, não existe advogado em optar e batalhar pela justiça, que é a destinação final do direito. É o conselho número 30. Obrigada a todos e a todas. Nós que agradecemos, doutora. Muito obrigada pela sua fala, rica fala. Estou aqui encantada, inclusive, com todas as reflexões que comecei a fazer. E, sem maior delonga, vou convidar nossa segunda palestrante, a doutora Ana Natalina. Doutora, a palavra é tua. Bom, primeiro, após a fala da doutora Ana Luísa, vai ficar muito difícil a minha fala, estou preocupada aqui. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite do MAT, dizer que é sempre muito bom estar com vocês, parabenizar pelo evento. Acho que esse é um tema de suma importância, principalmente nesse momento conjuntural. Então, muito obrigada por isso. E eu procuro sempre fazer uma correção, que pese estar entre doutores, eu sou mestra apenas, eu não sou doutora, né? Eu não fiz doutorado. Bom, e aí eu
eu não me recordo se foi aqui no evento com vocês ou se foi em algum outro evento, que eu fui reeducada recentemente na autodescrição, né? Em começar os eventos, então eu tenho tentado adotar a autodescrição. Eu vi que a doutora Ana Luísa fez também, e eu vou procurar fazer a minha aqui. Eu tenho tentado fazer isso, na medida do possível, quando eu me recordo ou quando me lembro. Eu sou uma mulher negra, com o cabelo crespo, sou uma mulher gorda, com o rosto redondo. Hoje estou usando uma camiseta amarela, uso óculos, meu cabelo hoje está preso, mas com uma leve franja, e atrás de mim tem uma parede azul e uma estante com vários livros. Muito bem. Isso posto, demos início. Eu, ouvindo vocês falando, eu me lembrei recentemente, eu queria falar sobre isso aqui com vocês. Eu fui assistir, eu quebrei a quarentena muito recentemente, mas foi por uma boa causa. Eu fui assistir Dr. Luiz Gama. E aí, eu, ouvindo aqui a Ana Luísa falando sobre o ofício, né, o distanciamento que há muitas vezes entre o judiciário, inclusive aqueles que legislam as leis, enfim, mesmo os advogados, e a realidade cotidiana da maioria da população brasileira. E aí eu pensei um pouco aqui, eu acho que todo mundo deveria ir assistir ao filme do Luiz Gama. Até porque tenho 2 amigos, companheiros que participam do filme, excelentes atores, são professores e também estão no filme. Mas em algum momento ali eu fiz algumas críticas à atuação do Luiz Gama, até quando ele, no final, ele aceita um caso que era absolutamente impossível de vencê-lo, impossível. E aí ele usa toda o seu conhecimento, a sua fala, para tentar, naquele momento, convencer aqueles que eram todos jurados brancos, que estavam julgando um homem negro, e tentar entender qual era a dor que aquela pessoa tinha passado que o levou a cometer aquela ação. E aí foi bem interessante isso, porque a gente está agora no meio aqui dos advogados, de pessoas que são versadas nas leis, como diria um primo meu, e que nesse momento, e por isso que eu sempre sinto muito prazer em estar aqui com vocês do Mate, porque eu acho que é um oásis, principalmente nesse momento conjuntural. Eu sempre quero explicitar bem qual é a conjuntura que nós estamos vivendo nesse momento, que é uma conjuntura não só de retiradas maciça de direito, mas principalmente de um discurso cada vez mais amplo, ditador, extremamente que revoga direitos e que e que busca calar, busca silenciar aqueles que historicamente sempre foram silenciados. Então, é assustador a gente assistir essa conjuntura nesse momento. É muito bom estar no meio de pessoas que compreendem que que o direito, que a legislação é o caminho não para o massacre ou para a doutrinação, ou mesmo para a dominação, mas sim para a libertação, para a representação e para dar vozes àqueles que não têm. Dito isso, eu queria falar um pouquinho sobre a doutora Ana Luísa. Ela já falou um pouquinho aquilo que eu ia falar, que era sobre a pesquisa que o Diese fez, mas eu tenho aqui, eu vou disponibilizar no nosso painel, no grupo lá do WhatsApp, que eu acho que é muito legal para todo mundo ter acesso. Essa não é uma pesquisa muito recente, ela é feita em 2018, logo após a primeira reforma trabalhista, do Michel Temer, do governo Michel Temer. Então, a gente começa com o processo de retirada de direito naquela primeira reforma trabalhista. E ela se intensifica com o governo Bolsonaro. Bom, e agora a gente chega ao abismo com a 1045, né? Não sabemos agora qual é o próximo passo, para além do abismo que existe. Não sabemos. Mas aí eu ia usar alguns dados que a doutora Ana Luísa já colocou, então eu não quero me tornar repetitiva.
Então, eu quero fazer uma fala aqui, de fato, eu tinha pensado uma fala um pouco mais elaborada, enfim, pensando inclusive nessa questão da legislação, mas eu acho que a minha proposta aqui é fazer uma fala mais direta de representante sindical mesmo. E como é que, no cotidiano, porque a grande questão é, a gente tem a legislação, mas como é que essa legislação opera no cotidiano das pessoas que são o principal foco delas? E aí eu queria focar um pouco nisso, para a gente compreender quais são os impactos da reforma trabalhista. Principalmente nas categorias que a gente considera um pouco mais fragilizadas, que são aquelas que não têm. Então, nós pegamos algumas categorias. A gente pega metalúrgico, bancários e químicos, que são categorias historicamente tradicionais e que organizaram, inclusive, o movimento sindical durante muito tempo nesse país. Começa esse processo de organização do movimento sindical. Quando a gente fala de movimento sindical, a gente sempre pensa principalmente nessas categorias. Bom, mas eu queria sair disso e queria ir para outras categorias, como, por exemplo, a das costureiras e dos costureiros, que é uma categoria extremamente fragilizada, sempre o foi, e que com a reforma trabalhista, essa fragilidade dessa categoria só se intensificou, né? As condições de trabalho se tornaram muito piores, né? E quando a gente fala do acordado sobre o legislado, veja bem, quando você tem a ideia de que na legislação você possa ter garantido alguns direitos, isso é retirado imediatamente, aí o que fica são os acordos de determinados grupos, porque a grande questão também, companheirada, eu vou me dar a licença aqui de chamá-las de companheiras e companheiros, porque, né, eu penso que estamos aqui na mesma seara. Então, qual é o principal mote nesse momento, para além da retirada de direitos? É a exclusão, eliminação ou redução da presença do sindicato nesses espaços, seja na organização de fábrica, seja na representação dos acordos coletivos, seja mesmo, por exemplo, nas negociações das demissões, sejam demissões individuais, sejam as demissões coletivas. Então, o grande impacto no movimento sindical é que os sindicatos ficam cada vez mais alijados da participação nesse momento, né? E aí, quando você tem a relação direta do acordo, imediatamente você tem uma relação absolutamente desigual de poder, absolutamente desigual de poder. Uma coisa é quando eu estou por trás de uma sigla sindical, como eu sou de um sindicato muito grande aqui do estado de São Paulo, eu sou funcionária pública, então eu sou dirigente da POSP também, que é hoje um dos maiores sindicatos da América Latina da educação, do seu ramo da educação. Isso garante que mesmo quando a gente tem ofensivas do governo, que não é um patrão individual, é claro, que não tem supostamente o lucro imediato como mote, mas que na conjuntura atual nós temos um governo que tem uma perspectiva liberal de como organizar e como administrar o Estado, e, portanto, nivela também esse mundo do serviço público com o dos serviços privados. Bom, então, uma coisa é eu ter o meu sindicato, e aí eu não preciso negociar diretamente com a diretora da minha escola, então eu tenho uma liminar que me garante, por exemplo, que eu não precise ir para uma escola lotada, tendo comorbidade e não tendo sido vacinada. Então, essa é uma questão, né? Eu estou usando esse exemplo, que talvez não seja melhor, mas usando esse exemplo da importância que é você ter uma representação sindical com força de negociação, né? E mais com isso, né? Com poder político e financeiro. Muito bem, quando a gente vai para essas outras categorias, veja, se categorias importantes como bancários, químicos, tiveram perdas consideráveis aí nos últimos 2 anos, vamos pensar um pouco em outras categorias como costureiras, como os vidraceiros, e mesmo jornalistas. Eu estou falando porque recentemente eu estive numa atividade com essas 3 categorias, e aí está muito fresco na minha memória
o debate que foi posto ali e quais eram as precarizações que essas categorias estavam vivenciando nesse momento. Bom, e aí quando a gente pega essa nova forma de organizar, de organização do trabalho, que é a retirada dos direitos, a retirada da representação coletiva que fortalece você no âmbito da negociação. Quando você retira isso e você passa a negociar diretamente, mais uma vez, estabelecendo aí a desigualdade da relação de poder nessa negociação, é claro que a gente passa a ter categorias que vão ficar cada vez mais precarizadas e que não vão, em nenhum momento, se colocarem no embate com o seu empregador. Porque tem uma outra realidade que está acontecendo. E esta realidade é a do desemprego em massa. Portanto, este trabalhador, neste momento que beira aí, que já foi aprovado, mas que está quase se concretizando a 10,45, este trabalhador, ele diz o seguinte, ele constrói não, mas essa realidade toda construiu uma narrativa que está sendo reproduzida por alguns desses trabalhadores, que o sindicato, nesse momento, vai me prejudicar e não me beneficiar. Porque se eu vou fazer uma relação com o sindicato, no meu espaço de trabalho, eu passo a ser ameaçada, e a ameaça maior é perder o emprego num país que beira 15% do total da população desempregada, né? Num país em que a redução do número de trabalhadores no mercado formal foi assustadora. Hoje, a desigualdade é muito grande. Nós temos um número de trabalhadores no mercado informal é muito maior. E as centrais sindicais, então, e mesmo os sindicatos hoje, têm um grande desafio, que é tentar garantir o mínimo que está posto aí de direito para esses trabalhadores, mas também se colocar de forma a construir ou organizar essa massa de trabalhadores. Eu estou dizendo massa não como massa fórmica, mas massa no sentido de número considerável de pessoas, essa massa de trabalhadores que está no outro campo e que não tem nenhuma condição de trabalho e que estão nos trabalhos mais precarizados e menos remunerados. E aí aqui eu queria, não poderia deixar de fazer, quero fazer um recorte racial nessa conjuntura toda, né? Porque a gente fala da classe trabalhadora e muitas vezes a gente, quando pensa na classe trabalhadora, esse termo supostamente que não é concreto, essa ideia, esse conceito não traz para a gente quem são de fato essa classe trabalhadora. Em grande maioria, a gente constrói a classe trabalhadora a partir de um quadro ou outro de grandes pintores que colocam lá uma massa sem rosto, né? Mas que tem um pouco de cor aqui, que vai escurecendo aqui ou ali. Muito bem, a classe trabalhadora ela é composta por mulheres, por homens, por brancos, por negros, em sua grande maioria, é composta por pessoas LGBTQI+, enfim, e toda essa diversidade que compõe a classe trabalhadora, também no processo de contratação e de condições de trabalho, também são tratadas de forma diversa. E a reforma trabalhista, que tem se intensificado nos últimos 4 anos, só joga esse grosso, e aí eu estou falando nesse momento, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras negras, das mulheres negras, da juventude negra, tá certo? Que se já não tinha expectativa, nesse momento se quer esperança, né? Então, o desafio, para além de debater sobre, eu trago aqui, para além de debater sobre o conceito do acordado sobre o legislado, que é um debate profícuo ainda, mas como nós vamos, nesse momento, nessa conjuntura, ampliar, veja bem, uma conjuntura que reduz, como é que nós vamos ampliar, nesse momento, o mínimo de direitos que garantam, pelo menos, dignidade no espaço de trabalho? E uma legislação que não contempla, por exemplo, o racismo que cada uma e cada um desses trabalhadores sofre no seu espaço de trabalho.
E eu estou falando de racismo, não estou falando de injúria racial, que, aliás, eu peço licença a todas, uma grande mentira é a injúria racial. Não é? A injúria racial ela não está desconectada do conceito de racismo. A injúria racial somente como é que eu diria? Ela é um componente, né, do que é o racismo, de como o racismo se configura, o tripé que mantém o racismo funcionando nesse país e como o racismo organiza a sociedade brasileira. Ele organiza a sociedade brasileira e ele opera de formas diferentes, em diferentes instâncias, diferentes mundos. E aí o mundo do trabalho. Portanto, se a gente faz um recorte racial e de gênero nesse conceito, nessa reforma trabalhista, companheiras e companheiros, os trabalhadores e trabalhadoras negras e negros estão no abismo mais profundo. E mais profundo por quê? Porque debater o mínimo de garantia de direitos não se faz, quando a gente faz esse debate, a gente não faz o recorte racial. Alguém aqui, não sei se no painel anterior, porque eu entrei no final do painel, por favor, vocês controlem o meu tempo, porque aí eu comecei a falar, eu estava muito controladinha, de repente eu gostei e desembestei, então me controlem aí, porque eu, além de sindicalista, eu sou professora. Então, pensa, deixa a gente falar, a gente quer ir até amanhã. Mas, enfim, retomando aqui, então, nesse universo em que a gente debate as condições de trabalho hoje postas, pós-reforma atrás de reforma, aprofundamento da reforma, dessas reformas todas, a precarização cada vez maior, né? E aí a doutora Ana Luísa coloca aqui sobre o que o foco não é o ser humano, mas o financeiro. Veja bem, essas reformas todas foram gestadas exatamente porque você tem hoje uma elite, e aí eu não chamaria de elite nacional, porque eu acho que elite tem um pensar de construção, de elaboração, de projeto, de proposta do que é país, né? Você tem que ter uma proposta. A nossa proposta é matar os pobres de fome? Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa, né, pensar um projeto de país. Mas nem isso os ricos no Brasil o fazem. É uma ganância assustadora. E a gente vive, acho que o momento ápice do que a gente chamava de capitalismo selvagem, né? Eu acho que talvez beira-se um pouco ao momento, ao século, talvez o século XVIII, né? Século XVII, século XVIII ali, quando a gente tem a organização dos grandes empresários, pensando efetivamente como é que poderiam lucrar, e aí trabalhando 16 horas, não interessa se é a criança de 10 anos ou se é uma pessoa de 60 anos. Então, acho que a gente está beirando um pouquinho, este país, nesse momento, beira um pouquinho a isso. E aí, o que é assustador, companheiras e companheiros, é que eu penso, e aí eu vou falar algo assim, que eu posso ser até muito criticada nesse momento, mas eu estou falando de alguém que eu sou uma ativista, então, aonde eu estou, eu converso. Eu falo o tempo inteiro, porque eu quero saber. Eu aprendi lá nos anos 90, como é que a gente mede a temperatura social. Na fila do ônibus, na fila do metrô, e eu, como professora, conversando com este ou com aquele aluno. E conversando com o meu motorista do Uber. E hoje vindo com pressa para casa, porque eu não tenho afastamento sindical. Então, eu sou uma dirigente nacional que continuo muito, muito, muito no chão da fábrica, ou melhor, no chão da escola. Bom, e nessa conversa, eu falei um pouquinho para ele sobre a reforma. Falei, eu vou fazer uma falar sobre reforma trabalhista. Sabe o que é? Que mudou tudo, né? Mas vou falar uma coisa para a senhora. A CLT, ela está atrasada. Eu falei, oi? Então, 4 anos depois, mesmo com todas as perdas, e essa pessoa, ele é PJ, deu para perceber, mas ele está fazendo Uber, porque é claro, e aí ele me dizia, com todo orgulho, que ele trabalha no mercado financeiro. Então, companheirada, tem uma questão. Se nós não conseguirmos, de fato, convencer a classe trabalhadora que ela é despropriada de qualquer meio de produção,
que a única coisa que ela tem é a sua força de trabalho, nós, lamentavelmente, vamos continuar num processo de derrocada. Então, eu penso que cada uma aqui, para além de mim, que sou uma dirigente sindical, tem sim responsabilidade na construção ou reconstrução de uma narrativa. Obrigada. Eu concluí a minha fala, então. Na construção ou reconstrução de uma narrativa que, de fato, convença a classe trabalhadora que ela é classe trabalhadora. E aí, eu não quero romantizar a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora, companheiras e companheiros, é racista, é sexista, é homofóbica, é machista e é misógina. Ela é. Mas não é por isso que a gente não vai deixar de disputá-la. Ela está em constante disputa. A classe trabalhadora é de mulheres, de jovens homens e jovens mulheres negras e não negros. A classe trabalhadora é composta de milhões de pessoas que não estão mais no mercado formal e que é preciso a gente também se debruçar sobre esse grosso que compõe hoje a informalidade e que caminha cada vez mais para o matadouro, né? Então, eu sou de uma central sindical que tem grandes desafios. É uma central que continua sendo classista, defende a classe trabalhadora e defende todos os ramos que compõem essa classe trabalhadora. Mas também é uma central que entende que tem uma responsabilidade maior hoje, que é a responsabilidade de defender, nesse momento, eu estou dizendo nesse momento, companheiros e companheiras, de defender a vida desse povo, a manutenção da vida. A luta hoje não é só por direito ao vale alimentação. A luta hoje é por direito à vida. Eu conseguir estar viva amanhã para ser, mais uma vez, convidada por vocês para estar aqui discorrendo sobre aquilo que não sei se contribuo, mas estarei aqui com vocês sempre. Muito obrigada, agradeço a todos. E a Ana Luísa falou da Grada Quilombo, eu falo muito da Lélia Gonzalez. Eu sou clássica no movimento de mulheres, no movimento de mulheres negras, e Lélia Gonzalez já dizia há mais de 30 anos atrás, sobre... primeiro, nós temos que falar com todas e todos, desde aquele que varreu a rua da minha casa até aquele que vai me atender no posto de saúde. Tá certo? Nós não somos... Essa estratificação não dá para a gente ficar o tempo inteiro falando dessa estratificação. Eu sou uma professora, aqui eu estou falando com advogados, mas no frigir dos ovos, nenhuma de nós aqui somos donos dos meios de produção. Nenhum de nós. Então, cada um e cada um de nós aqui está, sim, propenso a ingressar junto na luta pelo direito, na luta pela garantia da vida, na luta pela comida de todas e todos. E todos e todos que acreditam que é impossível uma sociedade justa, igualitária e democrática com racismo, com certeza estará comigo nessa caminhada. Um abraço, muito obrigada. Obrigada. Companheira a Natalina, pode me chamar de companheira, porque eu sou do Sindicato dos Advogados. A Dilza também é do sindicato. Nós estamos aqui juntas e misturadas. A doutora Ana Luísa, não sei se faz parte de algum sindicato, mas já está convidada, viu, doutora? Caso queira, para vir para o movimento sindical. Eu ouvi as duas falas, agradeço ao Mate pelo convite para estar aqui. Eu e a Dilza temos muito orgulho de fazer parte do Mate, que corrobora bem a fala da Natalina. A gente tem aquela sensação de pertencimento, né, de que está fazendo algo para esse contexto tão drástico que a gente vive, pelas reformas inclusivas que a gente não fez, né, pelos movimentos que a gente deixou de fazer de conscientização de classe social. Então, nós pagamos um preço muito alto por tudo aquilo que a gente também não fez. E, ao ser eleito esse congresso, esse presidente, eu não acredito muito, a Natalina, Ana Luísa e a Dilza, num Brasil que consiga ampliar direitos nesse momento. Eu acredito muito num Brasil que, através de nós, da nossa união, consiga resguardar alguma coisa, como aconteceu com a MP
1045, que a gente acreditava, inclusive eu peço desculpas, né, ao Marcos, que estava bem pessimista, mas eu sou aquela pessimista que fala que não vai dar, mas vou até o fim, né? Então, eu acho que eu sou brasileira mesmo, né? Não desisto nunca, mas eu não achava que a gente ia conseguir derrubar esse MP, nós conseguimos. E isso a gente tem que se contentar com pequenas vitórias, porque é muito difícil conseguir alguma coisa no cenário que aquele trabalhador do Uber que está perdendo o emprego, do desempregado, não sabe, né? Então, eu agradeço a todas vocês e agradeço a todo mundo que não perdeu a esperança, porque ainda dá. A gente teve uma vitória esta semana e foi uma grande vitória, que eu acho que, dentro do contexto que se levem os anéis, mas deixem os dedos, né? A gente está nesse contexto. É triste, mas faz parte. Eu vou abrir, caso queiram, a doutora a Natalina, a mestra, e a doutora Ana Luísa, caso queiram, façam suas considerações finais. Eu só adianto que a gente está um pouco atrasado, então, se puderem ser sucintas, tá bom? Eu vou passar primeiro para a Ana Luísa e depois para a mestra Natalina. Eu só quero agradecer a possibilidade de participar desse evento, de trocar com pessoas que batalham conosco todos os dias. Agradecer a Dilza, Edi, a Natalina, todos os integrantes do MAT, a Bianca Carelli também, que me chamou, e espero que continuemos juntas, né, nessa batalha que é cotidiana, como você destacou, e acho também que a gente tem muito para fazer, mas acho que a gente não pode perder essa esperança. E a Natalina, conversar com todo mundo é fundamental, é isso mesmo. A gente só consegue entender a realidade quando a gente conversa com as pessoas, né? Se a gente fica isolado, e achei tão bacana o teu exemplo, né, da filha do ônibus, do metrô, é ali que a gente escuta mesmo como é que as pessoas estão reagindo, como é que é a vida, né? A vida é isso, a vida não é enclausurado dentro dos tribunais ou dos nossos escritórios, a vida está ali, a gente tem que se abastecer disso para conseguir impulsionar, né? Ter potência. Se não tivesse essa vivência, assim, se não tivesse o atendimento das pessoas com aquele sofrimento, eu tenho certeza que a minha atuação não é completa. É exatamente dessa energia que a gente se abastece, acho que todas e todas aqui sabemos disso, como é que é importante ter essa vivência para que a gente possa transformar essa nossa batalha numa batalha humana, uma batalha que tem um rosto ali por trás, né? Mas acho que a gente vai seguindo, caminhando, eu tenho esperança, não sei. Obrigada a todas e todos. Bom, eu sempre tenho esperança, mas esperança do verbo esperançar, nunca do verbo esperar, nunca. Esperança do verbo esperançar. Esperança do verbo esperançar significa que a gente está todo dia na luta, né? E todo dia usando. E eu sou uma mulher negra nesse país, né? Então, sou arrimo de família, enfim, eu estou em vários índices, vocês soubessem, mas não tem problema. A gente está aí, ancestralidade é tudo nessa vida. Olha, eu quero agradecer muito a Gláucia, que me fez o convite mais uma vez, é uma querida. E posso falar uma coisa para vocês, gente? Sempre que eu venho aqui, eu fico muito preocupada. Eu falo, meu pai do céu, esse povo todo cheio dos paranauê, das leis, dos livros. Meu Deus do céu, vou falar alguma bobagem. Ai, meu pai, fico sempre muito nervosa. Mas aprendo sempre muito porque é muito bom ouvir aqueles que não estão na minha seara também, mas que comungam juntamente comigo a ideia de uma outra sociedade que não essa que está posta. Então, muito obrigada. Eu estou sempre à disposição. Ô, Marcos, mas eu sempre tenho muito medo, confesso para você. Eu falo assim, gente, eu vou chegar um bando de doutor, meu pai do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu venho aqui, dialogo com vocês, e vocês sempre me deixam muito à vontade, tá? Eu postei no nosso grupo lá do Painel 4 as 2 pesquisas do DIEESE, que está bem recheada de dados, e que pode depois vocês, enfim, instrumentalizar para outros debates. Então, muito obrigada mais uma vez, agradeço sempre a cada uma de vocês, a Gláucia, fiquem bem, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam, usem máscara, a pandemia não passou, né? E eu sei que eu não posso, mas fora Bolsonaro, minha amiga, meus amigos, tá bom? Tá bom? Uma outra vida, por uma vida mais feliz, tá bom? Todos nós merecemos, fundamentalmente, felicidade. Felicidade não pode ser um conceito dos ricos. Felicidade tem que ser um estado de espírito da pessoa humana. Beijo muito grande, obrigada.
A gente quer comer picanha, né, Natalina? Nada de osso. Tomar cerveja, voltar a ser feliz, né? Não precisa ficar com medo, que aqui nós somos aliados, sempre seus aliados. Embora você está fazendo um painel com 3 mulheres brancas que não conhecem a sua dor, mas que a gente é solidária à sua dor e no que você precisar, assim como Glaucia, assim como todas as nossas companheiras e nossos companheiros que estão no MAT. O MAT é um movimento inclusivo, sempre, e que respeita a paridade e tenta respeitar também, é claro, o recorte racial. Tá? Foi um orgulho para nós ter você aqui.